Durante décadas, as motos japonesas dominaram o Brasil com uma soberania que parecia inabalável. Marcas como Honda e Yamaha não apenas vendiam produtos, elas vendiam o padrão do que uma motocicleta deveria ser em solo nacional. Para o brasileiro, a asa ou os diapasões no tanque eram sinônimos de uma escolha segura, de uma rede de assistência em cada esquina e de um valor de revenda que protegia o patrimônio. Mas em algumas regiões estratégicas do país, essa era de domínio absoluto já acabou. O que estamos presenciando não é uma variação sazonal, mas uma mudança tectônica no comportamento de consumo. Marcas chinesas que antes eram vistas com desconfiança estão agora superando as japonesas em vendas mensais em mercados locais específicos. E o dado mais alarmante para as gigantes tradicionais, isso não é uma exceção isolada, é o nascimento de uma nova tendência nacional. O mais curioso desse fenômeno é que ele está acontecendo quase no mudo. Não há uma enxurrada de propagandas agressivas no horário nobre da TV, não há uma guerra aberta de outdoors e nem grandes anúncios bombásticos nos portais de notícias. A revolução está sendo feita no chão de fábrica, na conversa entre vizinhos e na análise fria do custo-benefício que o brasileiro aprendeu a fazer com maestria diante da crise. Neste vídeo, vamos dissecar por que as chinesas estão ganhando esse território, quem são os novos líderes regionais e o que muda para o seu bolso até 2026. Se você ainda acha que moto chinesa é descartável, prepare-se para ver os números que provam o contrário. O circuito oculto começa agora, revelando a transformação silenciosa que está redesenhando o mapa das duas rodas no Brasil. Em várias regiões do Brasil, especialmente no interior, no Nordeste, no Centro-Oeste e em cidades médias em franco crescimento, as motos chinesas já superaram as japonesas em volumes de vendas mensais em categorias específicas. Embora as japonesas ainda mantenham a liderança no acumulado nacional, o sangramento de participação de mercado nessas localidades é um sinal de alerta gigante para as sedes em Tóquio e Manaus. Essas regiões são os motores econômicos do país e ditam o que será tendência nas capitais em pouco tempo. Não estamos falando apenas de números frios de emplacamento, estamos falando de escala e presença de marca. Quando uma montadora perde a força no interior e em cidades que mais crescem, ela perde a capacidade de renovação da sua base de clientes. O consumidor que começa em uma marca chinesa e tem uma boa experiência, dificilmente voltará para a marca japonesa tradicional, criando um abismo geracional que as gigantes demorarão décadas para recuperar. O fato que ninguém esperava é a velocidade com que a percepção de qualidade mudou. Em mercados regionais, onde o uso da moto é intenso, para trabalho, deslocamento rural ou delivery, a moto chinesa provou sua robustez na prática, longe dos laboratórios. O teste das ruas foi aprovado e hoje a Shiny Ray, a Bajaj e as Ontes já não são nomes estranhos, mas opções reais que aparecem no topo da lista de desejos de quem precisa de uma ferramenta de transporte eficiente. Essa mudança regional é perigosa porque ela quebra o ciclo de fidelidade que sustentava a Honda e a Yamaha por 40 anos. A marca japonesa era a moeda de troca oficial do brasileiro. Agora, essa moeda está perdendo valor perante opções que entregam mais tecnologia por um custo menor. Se a liderança regional cair, o efeito dominó para o resto do país é apenas uma questão de tempo e logística. Vamos aos números que explicam essa migração em massa. Em média, uma moto japonesa de entrada hoje no Brasil custa entre 30% e 45% mais do que custava há apenas 3 ou 4 anos. Um aumento que atropelou completamente a inflação e o poder de compra do brasileiro. O que antes era uma compra acessível tornou-se um investimento pesado, exigindo financiamentos longos e juros que tornam o valor final da moto algo quase proibitivo para o trabalhador médio. Já as marcas chinesas e indianas chegaram com uma estratégia de preço de penetração. Elas oferecem modelos equivalentes ou superiores, com valores até 25% menores que os das líderes de mercado. Para o consumidor que vive no interior e precisa de uma moto para rodar 60 km por dia, essa diferença de 4 ou 5 mil reais no preço à vista não é apenas um detalhe, é a diferença entre comprar a moto ou continuar andando a pé.
Em muitas regiões, o comprador parou de perguntar qual marca é mais famosa e passou a perguntar o que eu consigo comprar com o crédito que o banco me deu agora. A resposta, com uma frequência cada vez maior, não é um modelo japonês despojado de tecnologia. O pragmatismo financeiro venceu o apego emocional à marca tradicional, especialmente quando o consumidor percebe que o status de ter uma Honda não paga as contas no final do mês. A Honda e a Yamaha confiaram demais no seu valor histórico de revenda para justificar os preços elevados, mas esqueceram que o cliente de 2026 prioriza o fluxo de caixa do presente. Se a parcela da moto chinesa cabe no orçamento e a da japonesa não, a decisão está tomada. O preço histórico das japonesas tornou-se um teto de cristal que as chinesas estão quebrando com marretas de eficiência produtiva e margens de lucro mais realistas para o cenário brasileiro. Quando fazemos uma comparação direta, o cenário fica ainda mais dramático para as marcas tradicionais. Com o valor necessário para comprar uma moto japonesa básica, muitas vezes equipada com tecnologias de 10 anos atrás, o cliente encontra uma chinesa que parece ter vindo do futuro. Estamos falando de painéis digitais TFT completos, iluminação Full LED, freios ABS de série e designs que realmente chamam a atenção nas ruas, em vez da mesmice estética das líderes. Essa disparidade de equipamentos cria uma sensação clara no consumidor, a de que ele está pagando mais e recebendo menos na concessionária japonesa. O brasileiro cansou de pagar adicional de marca para receber uma moto com freio a tambor ou painéis simplórios. Quando ele senta em uma moto chinesa moderna e vê a conectividade com o celular e o acabamento superior, a fidelidade histórica à marca antiga começa a parecer uma escolha irracional. Além dos equipamentos, as novas marcas estão atacando no ponto onde a Honda e a Yamaha se sentiam mais seguras: a garantia. Não é raro encontrar marcas chinesas oferecendo 3 ou até 5 anos de garantia total, enquanto as japonesas mantêm políticas mais conservadoras e restritivas. Isso anula o medo do produto que quebra, pois o consumidor se sente protegido por um contrato longo que demonstra a confiança da fábrica no próprio produto. A fidelidade do consumidor não sobrevive a uma comparação técnica tão desequilibrada. O motociclista moderno é bem informado e sabe que a tecnologia de motores e componentes eletrônicos se globalizou. Se o motor é confiável e a moto entrega ABS e LED pelo mesmo preço que a líder cobra por uma moto pelada, a escolha racional é óbvia. A percepção de luxo acessível das chinesas está destruindo o monopólio da simplicidade funcional das japonesas. Aqui está o ponto de inteligência de mercado que quase ninguém comenta, mas que define o jogo: a rentabilidade de quem vende. Muitas concessionárias e grupos de revenda perceberam que a margem de lucro por unidade vendida em marcas chinesas é significativamente maior do que nas marcas tradicionais. As gigantes japonesas impõem metas agressivas e margens espremidas aos seus revendedores, o que tem gerado um cansaço financeiro nos donos de lojas. Além da margem, o estoque das chinesas tende a girar mais rápido devido ao preço mais agressivo e ao apelo tecnológico. Para um empresário do setor automotivo, ter o dinheiro parado no pátio é um prejuízo constante. Ao oferecer uma marca chinesa, ele consegue fechar a venda mais rápido, muitas vezes com um esforço de convencimento menor, já que o produto se vende sozinho pela lista de itens de série. Em muitas cidades do interior, o próprio vendedor da loja, que muitas vezes vende várias marcas, começou a direcionar o cliente para a chinesa de forma intencional. Ele sabe que o cliente sairá satisfeito com a tecnologia e que a loja ganhará mais na comissão e no serviço de pós-venda. Quando o especialista da cidade muda o discurso e começa a recomendar a nova marca, a resistência do público local cai por terra quase instantaneamente. O mercado muda quando o canal de distribuição muda. As marcas chinesas estão sendo mais flexíveis com seus parceiros comerciais, oferecendo suporte de marketing e condições de faturamento que as japonesas, em sua postura de líderes soberanas, se recusam a dar. O resultado é um exército de vendedores motivados a colocar motos chinesas nas ruas, criando uma rede de influência que a propaganda de televisão nunca conseguirá bater. O comprador de motos no Brasil mudou radicalmente nos últimos 5 anos.
Ele agora é digital, analítico e desprovido de nostalgia. Hoje, antes de pisar em uma concessionária, esse cliente já pesquisou todos os comparativos no YouTube, leu fichas técnicas em sites especializados e questionou o preço real de cada componente. Ele não aceita mais o argumento do valor de revenda como a única justificativa para comprar um produto tecnologicamente defasado. Para esse novo perfil, a marca sozinha já não decide a compra. Ele busca a experiência de uso e eficiência financeira. Ele questiona por que uma marca tradicional cobra caro por algo que ele considera básico, como uma entrada USB para carregar o celular ou um sistema de iluminação que garanta segurança à noite. A moto deixou de ser um casamento para a vida toda e passou a ser um gadget de mobilidade que precisa entregar o máximo de retorno no presente. Esse novo comprador também é influenciado pela estética e pela exclusividade. Enquanto as ruas estão inundadas com milhões de motos japonesas idênticas, as chinesas trazem designs arrojados que dão uma sensação de algo novo e premium. Existe um prazer psicológico em ter algo que se destaca no semáforo, e as marcas chinesas exploram isso com maestria, entregando visual de alta cilindrada em motos de entrada. O pragmatismo desse comprador favorece quem entrega valor real, não apenas tradição. Ele está disposto a testar o novo se o novo provar que respeita o seu dinheiro. A Honda e a Yamaha construíram suas marcas para um consumidor que não existe mais, aquele que tinha medo de informação e aceitava o que lhe era imposto. Em 2026, quem manda no guidão é a calculadora e a tela do smartphone. E neles, a vantagem das chinesas é gritante. Essa revolução não é uniforme, mas estratégica. Ela está acontecendo com força total em regiões onde o financiamento e o custo por quilômetro rodado são os variáveis mais importantes. No Nordeste, marcas como a Shinerai já dominam cidades inteiras, transformando-se na escolha padrão para quem precisa de mobilidade barata. No Centro-Oeste, a força do agronegócio e a expansão das cidades médias criaram um público que busca motos robustas, porém tecnológicas, para cobrir grandes distâncias. Não é coincidência que essas vendas maiores aconteçam onde o uso é diário e intenso. Onde a moto é a ferramenta de trabalho do entregador, do promotor de vendas ou do pequeno produtor rural, o custo-benefício manda em tudo. Nessas regiões, as marcas chinesas estabeleceram centros de distribuição de peças rápidos e parcerias com oficinas locais, quebrando o último grande argumento das japonesas, o da manutenção facilitada. Esses mercados, interior e regiões em expansão, são exatamente os que crescem mais rápido no PIB brasileiro. Enquanto as capitais estão saturadas e enfrentam crises de mobilidade, o Brasil que produz está comprando motos como nunca. Ao conquistar o interior primeiro, as chinesas estão garantindo o fluxo de caixa necessário para, em um segundo momento, sitiar as grandes capitais com modelos ainda mais sofisticados e competitivos. O monitoramento do circuito oculto indica que o fenômeno das motos chinesas líderes está se espalhando como uma mancha de óleo. Cidades que antes eram 90% Honda, agora ostentam um cenário de 40% ou 50% de marcas alternativas. Quando o mercado atinge esse ponto de equilíbrio, a percepção de risco de comprar uma chinesa desaparece, pois o consumidor vê a moto sendo usada com sucesso pelo vizinho, pelo colega de trabalho e pelo entregador da esquina. Se essa tendência continuar avançando no ritmo atual, as consequências até o final de 2026 serão irreversíveis para o mapa industrial brasileiro. As marcas japonesas perderão definitivamente sua onipresença regional, sendo forçadas a focar em modelos de nicho ou alta cilindrada, onde a margem é maior, mas o volume é menor. O trono da baixa cilindrada, que sempre foi o ganha-pão dessas empresas, estará sob constante ataque e divisão entre 3 ou 4 marcas chinesas e indianas. Veremos as chinesas ganhando escala nacional e, com isso, baixando ainda mais os custos de peças e manutenção através da produção local em Manaus. Isso criará uma pressão de preços sem precedentes. A Honda e a Yamaha terão que escolher entre reduzir suas margens de lucro para competir ou aceitar a perda definitiva de mercado. De qualquer forma, o consumidor é quem ganha, pois o fim do monopólio traz inovação e preços mais justos para todos. Até 2026, o mercado brasileiro será muito mais fragmentado e competitivo.
A ideia de que moto é Honda se tornará uma frase de museu, substituída por uma realidade onde o comprador escolhe entre diversas opções com base na ficha técnica e no serviço prestado pela concessionária local. O poder de escolha finalmente voltou para as mãos do motociclista, forçando as montadoras a trabalharem dobrado para conquistar a confiança que antes vinha de graça. A mudança está acontecendo silenciosamente, mas de forma brutal nos relatórios financeiros das gigantes. Quem não se adaptar à nova realidade de que o brasileiro agora exige tecnologia e preço justo, ficará para trás. O Brasil de 2026 será o palco de uma das maiores disputas industriais da história, e o interior do país já escolheu o seu lado nessa guerra de eficiência contra a tradição. As motos chinesas não estão vencendo em todo lugar ainda, mas estão vencendo onde realmente importa para o futuro da economia brasileira. Elas estão conquistando o coração e o bolso de quem faz o país girar, provando que a tradição sozinha não freia a moto e nem paga a conta do mês. Quem ignora esses sinais regionais normalmente é quem reage tarde demais quando a liderança nacional já escapou pelas mãos. Se você acompanha o mercado de motos e quer entender as engrenagens ocultas que movem esses bilhões de reais, esse movimento de substituição não pode ser ignorado. A era das japonesas intocáveis acabou. Agora vivemos a era da escolha consciente e tecnológica. E agora eu quero saber de você. Na sua cidade ou região, as motos chinesas já estão aparecendo mais do que as japonesas? Você trocaria a tradição de uma marca líder pela tecnologia de uma nova marca? Comenta aqui embaixo. Sua percepção ajuda a gente a mapear o que está acontecendo agora. Não se esqueça de se inscrever no Circuito Oculto. Aqui a gente revela o que está mudando no mercado antes mesmo de virar manchete nos jornais.